negócio é o seguinte, vamos colocar esse alimento, porque ele tem uma caloria negativa e aí você vai emagrecer muito mais. Vamos fazer dieta só disso, que aí você vai secar muito. Beleza, pessoal? Então, convocações. Vamos clicar no gostei, vamos se inscrever no canal, pois caloria negativa é algo que a gente tem que conversar um pouquinho mais para que você entenda isso de vez. Caloria negativa. O que acontece é que quando a gente ingere algum alimento, nós temos um fenômeno que é gastar energia para conseguir digerir esse alimento. Agora, será que tem alimentos que gastam mais energia para digerir do que ele mesmo fornece? Então calma, vamos lá. Processos de digestão, absorção e utilização, né, dos nutrientes, o nosso corpo gasta energia. Quando há uma ingestão de alimento, você pode até perceber isso pelo processo digestivo, come uma feijoada, dá um calorão depois, não é? Esse calorão, esse corpo esquentando é a termogênese. Termo, calor, gênese, geração. Geração de calor a partir de calorias. Muito bom. Então, o processo digestivo, ele gasta calorias? Sim. O que acontece é que o processo digestivo, ele vai ter a entração de alimentos que vão ter calorias, porque senão seria impossível a gente se nutrir. Esse efeito é chamado de termogênese induzida pela dieta, ou também efeito térmico do alimento, que era antigamente chamada por ação dinâmica específica. Quanto isso influencia para a gente? Normalmente, pessoal, claro que vai depender de dieta cut, bulk, de carboidrato, proteína e gordura, que a gente já vai falar, mas mais ou menos falando, a nossa taxa metabólica basal, o quanto a gente gasta durante o dia, sem considerar atividades físicas extras, mais ou menos 10%. Então, se você gasta lá parado 2.000 calorias, mais ou menos umas 200 calorias vêm do processo digestivo. A maior parte dos estudos apontam que a proteína vai compor o melhor gasto de processo digestivo, aproximadamente 20 a 30%. Depois, diferente do que a maioria acredita, não vem os lipídios, vem os próprios carboidratos, com mais ou menos 5%. Chegando a alguns de digestão mais difícil, por exemplo, feijão, a 10%, mas você percebe que é pelo menos 1/3, do que é a proteína. E os lipídios vão ficar mais ou menos em 2, 3%. Logo, quando você come mais proteína, e cada grama de proteína vai ter 4 quilocalorias, você, em tese, debitaria aí 30% desse valor. 3 vezes 4, 12, 1,2, 4 menos 1,2, 2,8. Quase errei na matemática, não errei, clica no gostei e se inscreva aqui no canal. 2,8. Mas aí, algumas pessoas vão dizer, tá, então eu vou contar 2,8. Não tem como você absorver uma proteína sem fazer essa conta. Então não faz sentido você debitar nada. Isso é uma preocupação que você não deve ter. Mas é importante que você saiba, porque justamente, se você for fazer uma dieta de emagrecimento e você prioriza um pouco mais as proteínas, você tem um nível de saciedade melhor e você tem um maior débito energético. Só que esse débito energético, você não vai buscar ele se entupindo de proteína, porque aí o seu rim vai cair. Porque sim, o excesso de proteína faz mal. O que acontece é que 2 gramas quilo não é excesso, como se acreditava antigamente. Agora, manda 5 gramas quilo todo dia o resto da sua vida para ver se você não vai ter problema renal. Vai ter com certeza. Então você não vai se basear numa dieta em tirar o déficit calórico comendo mais. Seria muito bom. Vou num churrasco todo dia e vou emagrecer mais? Não é para você essa linha de raciocínio. O que você precisa é entender que se você faz musculação, se você faz uma atividade física, você demanda uma ingestão de aminoácidos um pouco mais rica, e os aminoácidos são muito importantes para a construção muscular, e aí você come mais proteína. Mas 2 gramas quilo de proteína, legal. Como é que eu calculo esse negócio de 2 gramas quilo? Tem um vídeo meu aqui no canal, que é o cálculo dos macros para bulk, para cut, para performance, para recomposição corporal, tem para tudo. Então lembra sempre de procurar Leandro Twin mais tema. E a quantidade de proteína você entende que numa dieta de emagrecimento é muito importante.
Você também entende que não adianta fazer um bulk, pelo menos não da forma mais eficiente, e se entupir de proteína. Não, mas é porque vegetal deixa mais, está dando 4 gramas quilo. Tem 2 gramas quilo animal, 2 vegetal. Pessoal, não é tão legal assim. É melhor que não ultrapasse 3 gramas quilo. Mesmo que você tenha que deixar 1,6 animal. Deixa 1,6 animal. No bulk, quem come muito vai comer muita proteína vegetal também. E aí deixa chegar em 2, 2,5, 3. Mas se passar, tenta diminuir. Porque senão você está jogando 1 grama de macronutriente que não é interessante. Porque proteína demais não constrói mais nada. Porque proteína é pedra, não é pedreiro. Logo, você pode dar quantos tijolos for para um pedreiro. Se ele for sozinho, ele vai construir no mesmo ritmo. Agora, se você aumenta o número de pedreiros com esteroides anabolizantes, e isso não é um incentivo, né? Você, claro, precisa de mais proteína, e aí faz sentido subir um pouco. Agora, nesse caso, a proteína, 2 gramas quilo, é o adequado. Carboidratos, vai depender da sua dieta. Dieta de ganhos de peso, mais ou menos falando, a partir de 4 gramas quilo. Dietas de perda de peso, 2 gramas quilo. Como é que é esse grama quilo? Peso 100 quilos, 2 gramas quilo, 200 gramas. Gordura, mais ou menos, tanto para bulk quanto para cut, dietas de ganho, dietas de perda, mais ou menos ali de 0,4 até 1,5 grama quilo, tá? Dificilmente a gente usa isso, mas a literatura nutricional nos indica até 1,5. Mas por que a proteína ela gasta mais? Você pode estar se perguntando aí. Um dos fatores, obviamente, é o aumento da síntese proteica. Então você tem que quebrar a proteína, tem que absorver a proteína e você tem que alocar ela. Isso demanda, né, uma energia maior. Também temos o gasto de adenosina trifosfato, que basicamente a gente pode resumir aqui em energia, para a síntese de ligações peptídeas, né? O peptídeo, ele vai ser, o aminoácido está soltinho, liga um aminoácido num outro, vira um peptídeo, muitos, né, aminoácidos, peptídeos e tal, viram uma proteína, só para vocês entenderem, mais ou menos falando bem simplificado. Além, claro, de outras associações de turnover, olha que lindo, proteico, que isso daria um vídeo só sobre turnover, então não vou entrar tanto aqui, mas só para você guardar naquela caixinha de palavras que você não vai precisar lembrar mais para frente. Mas mesmo assim, não é uma caloria negativa, tá? Porque você vai lá consumir 100 calorias, vamos debitar 30%, menos 30, 70. Né? Então você continua ingerindo. Ah, Leandro, mas aí temos alimentos que são termogênicos, como a pimenta, a cebola. Pessoal, esses alimentos são muito pouco termogênicos para superar a própria caloria que ele mesmo tem. Então você não vai conseguir ficar em menos do que. Você pode usar pimenta? Pode. Cebola é bom? Sim. Alface, Leandro, quase não tem caloria nenhuma, tem muita fibra. Mesmo assim. O que acontece, pessoal, que a gente tem que entender é que os vegetais, essas coisas, elas têm baixa densidade energética, têm pouca quantidade de calorias. E cortar elas da dieta não é inteligente. Algumas frutas não é legal você cortar também. Por que você vai cortar um melão da dieta? Quase não tem calorias. Docinho, joga um steviazinho em cima, manda pau, gostoso. Agora, vou cortar tudo. Vai responder bem? Vai. Só que tem jeito mais fácil. Então, quando você fala de alimentos de caloria negativa, o pessoal fala, pode comer à vontade? Normalmente é isso, é uma salada, são alimentos de baixa densidade energética, um pepino, e tudo isso você pode realmente comer à vontade, mas não porque tem caloria negativa nem nada, porque tem tão pouca caloria que não compensa cortar, porque se cortar e isso gerar uma compulsão lá na frente, você regride 4 semanas em um dia num negócio que não precisava, você sofreu 4 semanas e perdeu. Se você come saladinha todo dia, bonitinho ali, no final você não tem compulsão nem nada e você consegue manter ali o pouco sofrimento que você teve, ou o menor sofrimento possível, o seu resultado. Se tivéssemos que falar aqui de um alimento que poderia ter uma caloria negativa, nós estaríamos falando do café. Por quê? Porque o café realmente tem traços de caloria absolutamente irrelevante, ninguém nem conta, zero. E ele tem a cafeína, que a cafeína sim, que é uma droga, acelera o seu metabolismo de um jeito que poderíamos dizer que fique uma caloria negativa. Só que aí que tá, você fala, beleza, vou tomar 10 litros de café, ok. Vou emagrecer? Sim, porque cadáver vai perder peso em decomposição. Porque doses muito grandes de cafeína vão te matar, vão te fazer mal. Então não faz sentido. Você vai usar a cafeína como um alcaloide simpático mimético ergogênico na sua rotina.
Então você vai usar uma quantidade adequada e não o excesso, porque vão ter efeitos colaterais, tá? Então vamos resumir aqui. Vegetais, saladas, alimentos de baixa densidade energética, consuma tranquilo. Proteínas é legal você ter numa dieta, mas não é para exagerar, porque isso não vai levar em nada, a caloria não é negativa. Quando você aumentar a proteína, você está aumentando a quantidade de calorias, o que não faz sentido, mas você entende que ela é importante. E a pimentinha, coisas que são termogênicas, são muito leves, você pode usar, mas você não vai usar esperando emagrecer porque tomou pimenta. É mais fácil esperar uma hemorroida do que uma perda de gordura corporal. Então você usa na tua dieta ali, tranquilo, um temperinho, mas você não usa isso como um ergogênico. Agora, a cafeína, ela é poderosa, mas não é em excesso, é uma quantidade que você tolera, se você tolera, porque tem pessoas que não toleram. Cafeína, você quer entender mais? Esse alcaloide simpático mimético? Então eu vou deixar esse vídeo aqui com vocês, tudo sobre a cafeína, acho que vai ajudar bastante, é o termogênico mais barato do mundo, o mais acessível e o mais bem aceito.